O que a gestão da manutenção me ensinou sobre a gestão de pessoas? O que eu vou te falar nesse vídeo eu levei 3 anos para entender. Então se você é ou quer ser líder de pessoas, fica comigo e presta bastante atenção no que eu vou te falar agora. Primeiro, um rápido contexto. Eu sou engenheira mecânica, eu estagiei em setores de manutenção de máquinas e equipamentos do setor de construção civil e também de petróleo e gás e um pequeno laboratório de fabricação digital. Então eu pude acompanhar tanto manutenção de equipamentos de grande porte quanto de pequeno porte. E depois de 3 anos não atuando mais na engenharia, e sim na gestão de projetos e pessoas do marketing digital de maneira geral, eu entendi como que essa experiência com a manutenção de equipamentos me ajuda hoje a liderar pessoas nesse meu contexto. Nesse vídeo eu não vou contar como que foi essa transição de carreira, porque o vídeo ficaria muito longo, mas se você quer saber essa história, comenta aqui embaixo. Conta a história. E aí eu trago um próximo vídeo falando como que foi essa transição toda. Então vamos lá, eu vou te contar as experiências que eu tive nesses estágios e o que eu aprendi com elas. E aí você vai entender depois, no final, vou fazer um resumo de todas as lições que eu tive na gestão de máquinas e equipamentos e que me ajudam hoje a liderar pessoas. Nessa empresa da área de petróleo e gás, que foi onde eu estagiei por mais tempo, eu tive duas grandes lições. Primeiro, eu pude acompanhar e participar do processo de certificação da empresa na ISO 9001. Para você que não sabe, a ISO 9001 é uma certificação oficial internacional que garante o cumprimento de uma série de normas técnicas sobre a gestão da qualidade daquela empresa. Nesse contexto, o meu trabalho era verificar, por exemplo, se as OS, que são as ordens de serviço de manutenção, ali, por exemplo, um checklist do que a pessoa tem que fazer para cumprir a manutenção de um equipamento, se essa ordem de serviço ou essas ordens de serviço estavam devidamente preenchidas e assinadas pelos responsáveis, que isso é necessário, se elas estavam devidamente arquivadas, se os processos de manutenção de todos os equipamentos que a gente tinha naquela base que a gente chama, né? naquela filial, se todos os equipamentos tinham um plano de manutenção adequado e coerente com o manual do fabricante. Então eu tinha várias atividades relacionadas às rotinas de manutenção e também aos processos de manutenção daquela empresa. E eu aprendi, além da importância da padronização, a criar realmente processos que sejam simples para que eles possam ser executados, porque quanto mais complexo o seu processo for, mais difícil vai ser da pessoa entender, e se ela não entender, ela não tem como executar direito. A segunda grande lição que eu tive nessa empresa foi acompanhar de perto os desafios de gerenciar remotamente uma operação de uma sonda. Sem grandes detalhes, uma sonda é o equipamento usado pelas empresas de petróleo e gás para fazer a sua operação, então para perfurar, de maneira bem simples é isso. E além dessa operação ser muito complexa, porque além de ser realmente complexo os equipamentos, da quantidade de pessoas, você lida com a natureza, então você lida com coisas que você não pode controlar. É muito complicada mesmo, ela é complexa. Mas além da complexidade dessa operação, ela também é uma operação que basicamente funciona 24 horas, então a empresa fatura por 24 horas. Então, a cada hora parada, não importa se essa hora parada foi porque uma máquina não teve a manutenção devida e falhou, quebrou, não tinha uma outra para substituir e a gente não conseguiu mandar outra a tempo, ou se foi realmente por um evento da natureza e você não consegue controlar isso, mas parou, não tem o que fazer, você vai ter que corrigir aquilo. São horas que às vezes a receita não entrou e às vezes a receita não entrou e você teve prejuízo porque você teve que fazer alguma coisa para que a operação voltasse a acontecer. Então, nesse contexto, eu aprendi a trabalhar sob pressão, a lidar e ter as conversas difíceis que acontecem no dia a dia de qualquer trabalho e também a como não fazer reuniões. E eu não vou entrar muito em detalhes aqui, mas mais pra frente eu vou falar um pouco mais. E no ramo da construção civil, eu não fiquei tanto tempo, então eu tive um grande desafio lá, na verdade eu presenciei um grande desafio da minha chefe, que era convencer o engenheiro civil, responsável pela obra, a trazer as máquinas e equipamentos para manutenção. A gente ficava em locais distintos porque é obra, né? Então a obra vai tendo frentes de obra em diversos lugares e a manutenção ficava em um local específico. Então todas as frentes de obra tinham que mandar suas máquinas e equipamentos para o nosso setor de manutenção. E a gente tinha que convencer o gestor da obra a trazer essas máquinas, a liberar a máquina para que ela não trabalhasse naquele dia, naquela frente de obra, e que ela fosse realmente para o setor de manutenção para a gente verificar se tinha alguma coisa errada ou se poderia ter alguma coisa errada. E essa era a grande dificuldade. E para você que nunca teve contato com a teoria da manutenção, a gente tem de maneira muito simples aqui 2 tipos de manutenção. A gente tem a manutenção corretiva, que é quando o item quebra, por exemplo, o seu carro quebrou o para-choque, quebrou o farol, quebrou qualquer coisa. Você vai ter que parar o carro, você não vai poder rodar com aquele carro, não sendo até a oficina, né? Você vai ter que levar ele até a oficina. Mas você vai ter que deixar de usar o seu carro para que ele fique lá em manutenção corretiva. E a gente tem a manutenção preventiva, que é quando você vai lá, por exemplo, leva o seu carro para manutenção, para ver se tem alguma coisa acontecendo ali. Enfim, você vai verificar se tem alguma coisa que pode quebrar e pode fazer você não poder usar o seu equipamento.
Então, nesse trabalho, a gente tinha essa grande dificuldade de trazer as máquinas e equipamentos para a manutenção preventiva. Elas só chegavam quando realmente elas não tinham condições de ser usadas. E o que acontece nesses casos é que o procedimento para fazer essa correção pode demorar, ele pode ser complexo, e aí você vai ficar mais tempo com a máquina parada ali. Quando a gente identifica na manutenção preventiva, não necessariamente a máquina fica parada ali na manutenção até esse problema se resolver. No caso de faltar uma peça, por exemplo. Você consegue liberar, dependendo do caso, para ela ser operacional, que ela fique funcionando lá, mas você já pede a peça, você já se adianta. Quando você chega com ela já com defeito, às vezes você vai precisar deixar ela parada mesmo até que a peça chegue. Eu moro em Manaus, e esses estágios foram em Manaus. Então a gente tem também esse problema logístico, as coisas demoram a chegar em Manaus. Então é bem complicado. E onde entram as pessoas? Algumas das lições que eu compartilhei aqui já com você durante esse vídeo já são óbvias, elas nem têm tanto a ver assim com pessoas, são procedimentos, são processos padrão, são rotinas de implementação de alguma coisa, então elas não têm tanto a ver diretamente com pessoas. Mas essa questão da manutenção me levou a pensar em alguma coisa, eu não lembro o que me levou a fazer essa conexão, mas eu entendi que, apesar de pessoas não serem máquinas, os cérebros são máquinas, e se você não levar o seu cérebro para manutenção preventiva, ele vai te cobrar manutenção corretiva. E eu quero deixar claro aqui para você, eu não acredito em intensidade, eu não acredito que você pode trabalhar insanamente por 60 dias e tirar umas férias de 5 dias e tá tudo bem. Eu acredito em trabalhar dentro do que você se propôs a fazer durante 5 dias e descansar 2 dias. Mas é descansar mesmo, tá? Não é ficar o fim de semana pensando no que você tinha que fazer, no que não sei o que lá. Lógico que acontece em casos esporádicos, de um dia você ter que trabalhar um pouco mais, de um fim de semana você ter que abrir mão de metade de um sábado. Acontecem, são episódios, mas eles têm que ser episódios específicos. Se estiver acontecendo toda semana, vai ficar complicado para você, percebe? Então, trazendo para o meu contexto de gestora de projetos, de empresas que trabalham com lançamentos, por exemplo, que são picos de estresse naturais pra gente, eu não acredito em trabalhar com 6 projetos simultâneos, com 3 lançamentos no mesmo mês e 3 lançamentos no mês seguinte, todo mês 3 lançamentos, e loucura e data que conflita eu não acredito nisso. Eu acredito em gerenciar 2 ou 3 projetos e fazer essa gestão muito bem feita, garantindo a qualidade lá da ISO 9001, garantindo a qualidade desses projetos para que eles cresçam devagar, talvez não tão insanamente, não tenham um pico super alto de crescimento, que eles cresçam devagar, mas cresçam sempre. É nisso que eu acredito. Então, resumindo aqui para você, quais foram as lições que eu tive depois de 3 anos gerenciando uma equipe totalmente remota e assíncrona muitas vezes também. Primeira lição, nós precisamos padronizar processos. Porque caso essa pessoa saia da sua equipe e você tenha que trazer outra nova no lugar, que é nova nesse contexto, é nova nessa empresa, nesses processos, com essa equipe, você vai ter, logicamente, sempre que dedicar um tempo para o treinamento dessa pessoa, mas se você tiver os processos padronizados, você consegue passar para ela, olha, você vai fazer o treinamento com ela, você vai passar o procedimento junto com ela, mas a partir daí ela pode seguir sozinha. Ela pode seguir o procedimento sozinha sem precisar você ser interrompido tanto. E esse é um assunto até para um outro vídeo. Segunda lição, esses processos que você vai padronizar precisam ficar simples e fáceis de entender. É muito importante que você valide com a pessoa que vai executar esse processo se ele está simples de entender, se ele está fácil de executar. Às vezes o que é fácil para mim não é fácil para você. E se você não garante que esse processo está simples, fácil de entender e fácil de executar, a pessoa não vai seguir esse processo. E às vezes ela nem vai te falar que ela não está seguindo. Você vai ficar cego. E aí, se acontecer dessa pessoa precisar sair da sua equipe e você trazer outra, a pessoa não vai entender o processo e você vai precisar refazer porque você não conferiu isso antes. Terceira lição. As conversas difíceis precisam acontecer e elas precisam acontecer o quanto antes. Quanto mais próximo do fato ocorrido você dá o feedback para a pessoa, mais fácil é de ela entender que aquele feedback, aquela situação, é sobre algo específico que aconteceu e não, por exemplo, algo pessoal, que você tem algo contra ela, que essas situações às vezes se surgem na cabeça das pessoas. Mas é importante que você tenha essa rotina de feedback com as pessoas que você lidera. Não precisa ser todo dia, eu sou até contra deles, tem até um vídeo aqui no canal que eu falo um pouco sobre o Scrum, como eu não gosto das deles pro contexto do marketing digital, mas você pode fazer isso toda semana, ou a cada 15 dias, ou a cada mês, a depender do tanto que essa pessoa está envolvida diariamente com os processos da sua empresa. Quarta lição, as reuniões precisam de um responsável ou mediador. Você pode chamar dos 2 nomes, está tudo bem. Mas as reuniões precisam de alguém que seja a pessoa responsável pelas pautas, pelo cumprimento das pautas, ou seja, que vai de certa forma entender se tem um assunto que passou demais já do tempo dele de ser tratado e tem outro para acontecer e a hora não vai passar. Esse responsável ou esse mediador, então, precisa previamente
anotar quais pautas vão ser tratadas na reunião e analisar se alguma daquelas pautas pode ser tratada antes, de maneira assíncrona, por exemplo, por uma mensagem. Às vezes você consegue resolver uma coisa antes de uma reunião, você não precisa esperar que ela aconteça. Eu gosto de deixar para reuniões de equipe, por exemplo, somente as pautas que todos precisam saber. Se eu quero falar alguma coisa especificamente só com uma pessoa, eu não vou trazer isso numa reunião com todo mundo, eu vou trazer isso numa reunião específica que eu tenho com aquela pessoa já marcada, ou de repente marcar alguma coisa, ou lidar realmente assincronamente por mensagem e resolver aquele problema quanto antes. E a quinta lição é que pessoas não são máquinas, mas cérebros são máquinas e precisam sim de manutenção preventiva. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o seu like e se inscrever para receber mais vídeos como esse.